Olá, irmãos, a graça e a paz, que alegria estarmos aqui juntos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Lembrando que esse é o último vídeo dessa série sobre os milagres de Jesus. E hoje eu quero falar sobre a cura da sogra de Pedro. Os três evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, registram essa cura, mas eu quero tomar como ponto de partida o Evangelho de Marcos. Você sabe que o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, ditado por Pedro. Eu quero usar esse evangelho, então essa história, ela está no capítulo de número 1, a partir do verso de número 29. Ela é retratada logo no início do ministério de Jesus. Se nós pegarmos pela cronologia, nós vamos ver o batismo e depois do batismo a tentação no deserto. E logo após isso, Jesus passa por duas sinagogas e dessas duas sinagogas Jesus é praticamente que expulso. Houve um momento onde que eles tentaram precipitar Jesus de cima de um monte, Jesus se afastou, conseguiu fugir daquela situação. Depois Jesus expulsa um endemoniado dentro da sinagoga e após isso Jesus vai para a casa de Pedro. A Bíblia diz que na casa de Pedro é onde Jesus se encontra com a sua sogra. E qual que era a dificuldade dela? Ela estava com febre. A Bíblia fala que é uma febre muito alta. O que me chama a atenção é que Jesus saiu dos lugares mais importantes da cidade, agora ele vai para uma casa de barro, ele vai para uma casa bem simples. E as casas naquela época eram casas bem pequenas, a grande maioria delas eram casas muito pequenas. Jesus então vai até ali. Nós não sabemos bem se Jesus ele foi convidado, nós não sabemos bem se Jesus foi ali exatamente para curar a sogra de Pedro. A verdade é que Jesus foi até a casa de Pedro. Jesus foi até aquele lugar pequeno. Jesus então sai de um lugar tão importante e ele entra dentro de uma casa de barro. E dentro dessa casa tinha uma necessidade. Dentro desta casa tinha um enfermo. Dentro dessa casa tinha alguém acamado. E geralmente hoje, quando nós vemos pessoas que estão acamadas ou que estão doentes há muito tempo, geralmente é reservado para essas pessoas um quarto e talvez quando chega uma visita, essa visita nem é exposta mais a essa pessoa porque ela está isolada em um lugar. Jesus vai até o lugar onde se encontrava essa mulher. Jesus vai até a casa de Pedro. Ali tinha uma necessidade, ali tinha uma oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse. É tão interessante porque o texto diz que ela estava com febre, mas é engraçado o relato que Marcos faz e é o que me chama a atenção. Lendo esse texto, o Espírito de Deus ministrou no meu coração porque a Bíblia diz que primeiro Jesus ele se inclina, Jesus ele se aproxima. Jesus toma aquela mulher pela mão e Jesus a coloca de pé. Só depois que Jesus colocou essa mulher de pé é que a febre a deixou. Preste atenção. Primeiro Jesus coloca essa mulher de pé para depois Jesus operar o milagre. Muitas vezes nós nos sentimos assim tão incapazes de ministrar sobre cura uma vez que nós estamos no processo de cura. Nós nos sentimos tão incapazes de falar sobre um assunto que talvez nós não dominamos esse assunto. Mas existem momentos na nossa vida que primeiro Jesus nos coloca de pé, para depois Jesus nos curar. Existem momentos na nossa vida que Jesus primeiro nos coloca de pé, para depois Ele operar o milagre. Se você está passando por uma situação, talvez você se sente tão restrito, tão condenado a não falar sobre libertação, porque talvez você está lutando contra algo. Primeiro Jesus te colocou de pé, para depois Jesus operar o milagre na sua vida. A nossa condição não tira o poder da palavra de Deus. A nossa condição não tira o poder das palavras de Jesus. Ainda que você esteja no processo, ainda que o milagre ele esteja acontecendo na sua vida, dia após dia, não deixe de falar aquilo que Jesus pode fazer, porque o que Ele faz não depende da minha condição.
O poder de Deus não depende da situação que eu me encontro, pelo contrário, ele é muito maior, ele está muito acima disso. Então não deixe de pregar sobre cura, não deixe de falar sobre restauração. Talvez você está lutando com a restauração do seu casamento e talvez você se sinta tão privado de falar que Deus restaura. Ei, Deus continua restaurando e Deus vai usar a sua palavra, porque existem momentos em que Deus primeiro nos coloca de pé para depois Deus operar a cura. Existem momentos primeiro que Deus nos coloca de pé para depois Ele operar o milagre. Então, se você ainda está no processo, não deixe de falar, não deixe de manifestar, não deixe de proclamar as verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: eu criei, por isso falei. Nós não falamos de acordo com o que vemos, sentimos ou vivemos, nós falamos de acordo com o que cremos. E crer não é ver, crer está além da circunstância. Crer é uma possibilidade espiritual que crê que o que nos define não é o momento que nós estamos passando, mas é o que está por detrás desta montanha. Então, primeiro Jesus coloca essa mulher de pé, para depois Jesus operar a cura sobre ela. Era uma febre. E naquela época havia pelo menos 3 tipos de febre, e alguns vão dizer que poderia ser até malária. Aquela mulher estava num estado muito profundo de dor, de angústia. A Bíblia classifica aquela febre como uma febre muito alta. Só que Jesus vai até a casa dela e a cura. Jesus vai até a casa dela, coloca de pé e cura a vida dessa mulher. O mais engraçado é a reação que essa mulher tem após a cura. Imediatamente ela começou a servi-los. Imediatamente, após a cura, ela começou a servir. Perceba que Deus não faz nada sem propósito. Na verdade, ela foi curada para. Nós recebemos a maior cura de todas. Nós fomos curados de um vírus chamado pecado, que contaminou a humanidade ali no jardim do Éden. Através da cura, através da cruz, nós fomos curados dessa enfermidade chamada pecado, desse domínio, desse senhor. Nós somos libertos desse domínio e nós somos salvos, nós somos curados para. Essa preposição para indica o objetivo. Essa mulher foi curada, então agora ela está servindo. Nós somos curados, nós somos sarados, nós somos salvos para poder servi-lo, para poder fazer a vontade dele. Então, o objetivo não é parar na cura, o objetivo não é parar na salvação. Então, eu estou salvo, está tudo resolvido. É a partir do momento que eu sou salvo que as coisas começam. Porque Deus começa a contar a partir do dia da nossa salvação. Então, quando você foi salvo, e se você ainda não foi, agora você pode ser, confessando a Jesus como o Senhor da sua vida, abrindo o seu coração, e é a partir daqui que a história começa. Então, a salvação não é o final da linha, pelo contrário, a salvação é o começo de uma nova história, de um novo tempo, de um tempo de milagres, um tempo de restauração. Preste atenção. A Bíblia diz que essa mulher ficou de pé e ela começou a servir Jesus, mas de repente, quando a gente pensa em servir, a ideia que vem na nossa cabeça é que ela começou a fazer uma janta, ela começou a fazer um café, ela começou a preparar uma comida. Só que o texto vai dizer que uma grande multidão se juntou à porta da casa daquela mulher. Como que ela começou a servir a Jesus? Testemunhando daquilo que Jesus fez na vida dela, testemunhando do milagre poderoso, porque até alguns minutos atrás ela estava deitada numa cama, ardendo em febre. Agora o texto aqui de Marcos, no versículo 33, vai dizer que toda a cidade se juntou à porta, uma casa muito pequena, uma porta muito pequena. E é engraçado que as portas eram pequenas e tinha um costume naquela época que dizia que quando alguém queria se exibir, ele construiu uma porta alta. Então a porta falava muito sobre a realidade que aquela pessoa estava vivendo, a sua condição financeira. Então aquela porta bem pequena, bem baixa, e de repente do lado de fora daquela casa a cidade inteira se ajunta para quê? Para ver o serviço que aquela mulher estava prestando para o reino de Deus. Ela estava testemunhando a respeito daquilo que Jesus fez na vida dela. Posso te dar um conselho? Não cale os seus lábios. Ainda que
a sua realidade hoje não seja aquilo que você tanto sonhou, tanto desejou, mas não pare de falar, não pare de testemunhar, não pare de profetizar, porque assim como essa mulher se tornou um exemplo vivo, se tornou um milagre vivo da obra poderosa de Jesus, assim vai acontecer comigo e assim vai acontecer com você. Vai se ajuntar uma grande multidão na porta da sua casa para poder ver aquilo que Jesus fez. Eu creio, tem um salmo que tem uma promessa poderosa que diz que e se dizia entre as nações, feliz esse está, porque grandes coisas o Senhor tem feito a eles. Então Jesus nesse dia, ele te coloca de pé, primeiro, antes de te curar. A cura pode ser um processo, mas a cura pode ser um ato. Mas não deixe de profetizar, ainda que você esteja sentindo dores no seu corpo, ainda que você esteja enfrentando dificuldades na sua vida, não deixe de falar. E esse milagre vai acontecer quando você menos esperar. Pessoas serão trazidas até você. Você que pensa que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais relevância, que não tem mais nenhuma maneira de acontecer aquilo que Deus profetizou, quando você menos esperar, vai ter uma multidão ao redor da sua casa para você proclamar e falar daquilo que Deus tem feito no seu coração. A minha oração é para que possamos descansar o nosso coração no Senhor e crer que Ele vem ao nosso encontro. E crer que Ele é aquele que nos toma pela mão, nos coloca de pé e ministra cura e traz restauração e libertação sobre nós. Que o Senhor abençoe o seu coração, que o Senhor abençoe a sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fica na paz.